Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo número 5. Vamos ler todo o capítulo 5 de Eclesiastes. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Se vires alguma província, opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem, mas que mais proveito, pois, têm os seus donos, do que os verem com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano, e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos apresenta mais uma vez nesse lugar, pela palavra que tivemos a oportunidade de ler nesse momento. É a palavra do Senhor que nos alimenta, ela mesma afirma a respeito disso. Não é de pão apenas que vivemos, mas da palavra que sai da tua boca. Ela que traz sustento para o nosso espírito, Pai. Ela que nos mantém de pé, que nos dirige, que nos dá direção, e é dessa direção que precisamos. Não precisamos de filosofias, nem de conceitos humanos, Pai. Nós precisamos é da Tua palavra. Por isso, essa noite, estamos reunidos na Tua casa para Te louvar, mas também para ouvir a Tua voz nesse lugar. Senhor, vem falar ao nosso coração, vem nos dar uma direção para a nossa vida, para que possamos aprender a viver melhor, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, a voz do Espírito Santo, dando direção a cada um de nós. Fala conosco, Pai, e usa a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, para que eu possa levar ao Teu povo a Tua palavra, aquela que o Senhor deseja ministrar. É isso que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos.
Amados, este é um livro de sabedoria, escrito por Salomão, conhecido como o homem mais sábio. Mas de onde veio a sabedoria de Salomão, irmãos? Veio de quem? Veio de Deus. Não veio de um exercício, de um aperfeiçoamento de Salomão. Ela foi concedida por Deus. E tudo que escreveu Salomão, escreveu inspirado por Deus, pelo menos aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada. Foi a mão do Senhor que escreveu estas palavras, que inspirou a Salomão para trazer estas palavras, que estão na Bíblia, para o nosso aproveitamento, para que nós possamos olhar para isso e aprender algo precioso da parte do Senhor. A pergunta que eu quero fazer aos irmãos, em primeiro lugar, é: será que nós sabemos viver, irmãos? Vida é algo que todos nós temos, pelo menos por enquanto, estamos vivos, estamos aqui. Temos a vida para levar, não é? Temos sonhos, temos expectativas, trabalhamos para melhorar. Mas a pergunta que me cabe é: será que nós sabemos viver? Muitas pessoas acham que sabem viver. Se você fizer essa pergunta, ela vai dizer: sim, eu sei muito bem o que fazer na minha vida, eu sou uma pessoa bem resolvida, eu sei viver. Amados, será que a gente sabe realmente viver? Será que esses que dizem que sabem viver, realmente o sabem? Veja, a Bíblia diz que um dos maiores problemas do ser humano é pensar de si mesmo além do que convém. Ou seja, achar que você é mais do que realmente aquilo que você é. Achar que você sabe mais do que realmente aquilo que você sabe. Isso é um orgulho do ser humano, que se acha independente. E a Bíblia aconselha, aliás, não aconselha, ela ordena, é uma ordem de Deus, é imperativa. Ela diz, através do apóstolo Paulo: ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar. Antes, pense com moderação. Será que nós somos moderados em relação ao que a gente acha de nós mesmos? Ou pensamos que somos, né, muito sábios, muito capazes? Isso realmente é um grande problema, porque a própria Bíblia Sagrada diz que a gente não sabe muita coisa. Veja, nós que somos cristãos, sabe o que a Bíblia diz para nós lá em Romanos 8, 26? Que nós não sabemos orar como convém. Agora eu vou pensar nisso. Você que é cristão e que acha que ora maravilhosamente bem, a Bíblia diz para você e para mim que nem orar como convém a gente sabe. E que o Espírito Santo nos ajuda nessa fraqueza. E ora através de nós, porque nós não sabemos orar como convém. Embora possamos fazer lindas orações, cheias de palavras lindas, até de conteúdo espiritual, não é como convém, se não for o Espírito Santo a interceder por nós, não é direito. Então veja, a coisa mais simples que talvez seja para um cristão, como orar, também a Bíblia diz que não sabemos orar direito. O conhecimento que achamos que temos de Deus, a Bíblia diz que não é o suficiente. O Senhor diz para nós, através do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ainda não é o suficiente aquilo que a gente sabe, e talvez nunca vá ser, irmãos. Por mais que você estude, por mais que você leia, por mais que você se aperfeiçoe, nunca será o suficiente. Há muitas coisas que não sabemos. Mas graças a Deus que temos a sua palavra. Deus deixou a palavra escrita para nós, para nos instruir, como foi dito aqui outro dia na igreja. É a palavra de Deus que foi escrita para o nosso ensino, para que a gente seja ensinado, para que nós sejamos instruídos. Então nós não sabemos muita coisa, por isso tem a Bíblia. E com relação a viver, eu creio também que muitos de nós não sabem como viver direito. E por causa disso, muitos acabam vivendo muito mal, não é verdade? A vida, que é um dom de Deus e que deveria ser, a princípio, tão boa, se cheia de Deus, mas para alguns é tão lamentável o tipo de vida que a pessoa leva. E às vezes, irmãos, a pessoa está dentro da igreja, mas não tem uma vida que vale a pena ser vivida. Mesmo dentro da casa de Deus, mesmo ouvindo a palavra de Deus, há algumas pessoas que não sabem viver. Por isso, amados, eu creio que textos como esse que nós lemos aqui, são ensinamentos de Deus, para que a gente aprenda a viver. Através da sabedoria que Deus deu a Salomão,
ele nos deixa uma palavra como essa, que vai nos trazer alguns princípios para viver melhor. Porque veja, será que tudo que Deus deseja é salvar? Eu já disse várias vezes aqui, se tudo que Deus deseja fosse salvar, no momento em que você se convertesse, era melhor que você morresse. Concorda comigo? Converteu, morreu, acabou, está cumprido o propósito, né? Mas se depois de convertido você permanece vivo, como é que deve ser a vida que você leva agora? A qualidade da vida, como é que deve ser a partir disso? Não foi o próprio Jesus que disse, eu vim para que tenham, e a tenham em abundância. Às vezes a vida abundante, nem isso é entendido pelas pessoas. Alguns imaginam que a vida abundante é uma vida cheia de dinheiro, cheia de tudo do bom e do melhor. Quando na verdade não é. Não sabem viver esses também que pensam assim. Mas veja, se você está vivo, é porque Deus quer te dar uma vida digna. Uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida na presença de Deus. Se você é cristão, Ele veio para te dar vida. Antes você não tinha vida. Antes você estava morto em seus delitos e pecados, mas agora Ele te deu vida. E a vida que Ele quer para mim e para você é uma vida de qualidade. Mas a vida de qualidade não vai ser vivida por nós através de conceitos mundanos, que você pode encontrar nas livrarias, estão cheias aí de livros de autoajuda, né? Querendo ensinar você a viver melhor, controlar suas emoções, né? Lidar com seu intelecto. Tantas coisas estão escritas aí, algumas até razoáveis, que pode você tirar alguma coisa de bom, mas o que tem de melhor para nós em termos de vida, irmãos, é a palavra de Deus. Não há outro livro melhor do que a própria Bíblia para te ensinar a viver, porque ela vai te ensinar os princípios de quem te criou, os princípios de quem programou este mundo em que estamos inseridos. Então estes princípios é que têm que ser obedecidos, porque se eu viver nesse mundo, contrário aos princípios do Criador desse mundo, será que a minha vida será uma vida boa como deveria ser? Certamente que não. Então Deus tem para nós orientações em toda a Bíblia, mas eu separei essa noite Eclesiastes capítulo 5, para olhar para esse texto de forma mais detalhada e encontrar aqui alguns princípios de Deus para a nossa vida que se aplicam em aspectos bem particulares, que todos nós passamos por lutas em algumas áreas dessas. Amados, o primeiro princípio apontado aqui por Deus através de Salomão está logo no capítulo 5, versículo 1. O primeiro versículo do texto. Salomão começa dizendo assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem mal. Veja, Salomão vai começar a falar sobre o que a gente fala, as palavras que saem da nossa boca, mas antes de começar isso, ele começa dizendo, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Isso me dá a ideia de que esse texto é para crente. Amém? Porque quem tem algum relacionamento com a casa de Deus é o cristão. Salomão estava escrevendo para o judeu, não era para o ímpio, não era para o filisteu, era para o judeu, que entrava na casa de Deus, que tinha este hábito. Então ele diz que entrar na casa de Deus é algo corriqueiro para nós. Amados, eu não creio em vida abundante, vida plena, do jeito que Deus quer, sem igreja. Não creio nisso. Algumas pessoas acham que vivem muito bem sem igreja. Não é verdade? Hoje em dia está surgindo até um movimento de cristãos desigrejados, cuja igreja, imaginam eles, funciona dentro deles mesmos, dentro das suas casas, não é? Amados, nunca vi engano maior do que esse. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque Salomão imagina que é normal entrar na casa de Deus, por isso já começa o assunto assim. Ele não conjectura de que alguém que diz crer em Deus não vá na sua casa. Ele não imagina que essa possibilidade. Então, o primeiro conceito que Salomão dá aqui, que é bom ir à casa de Deus. Amém? Faz parte da nossa vida, não vejo vida. Aí eu posso desfrutar de tudo, mas se eu não tiver uma igreja, se eu não fizer parte do corpo, como vai ser boa a minha vida? Como eu terei tudo aquilo que Deus planejou para mim, se em primeiro lugar Ele planejou a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Como eu posso ter tudo que Deus tem se eu não estou no corpo? Explique alguém para mim isso. Eu não consigo entender. Salomão coloca isso como algo natural na vida de quem crê.
Está falando para os judeus, que a princípio creem. Eu estou falando hoje para os cristãos, que a princípio creem. Então, a coisa boa realmente da vida, amados, é estar na casa de Deus. Isso é parte do nosso cotidiano. Mas a primeira frase que ele usa é: guarda o teu pé. E talvez, se a gente não entender direito a frase, a gente fica pensando: o que tem a ver o meu pé? Né? Será que é para não ir descalço para a igreja? Será que Salomão está falando alguma coisa, botar o pé numa caixa de sapato? Como é que guarda o pé? Me diga aí, amados. Como é que a gente pode guardar o pé? Será que é botar uma meiazinha para ele ficar quentinho? O que é isso, né, que Salomão está dizendo aqui? Isso é um princípio, irmãos. E eu achei interessante, eu fui ver esse texto em algumas traduções, eu estou usando aqui a revista atualizada, que eu normalmente uso no púlpito, mas em outras traduções, e até uma que eu não gosto muito, mas que recorri a ela, a Nova Tradução na Linguagem de hoje, ela tem um aspecto interessante. Ela diz assim nesse versículo: tenha cuidado quando for ao templo. Porque é isso realmente que Salomão quer dizer. Guarda o teu pé. Nós vamos com o pé, concorda? A gente anda com o pé, a gente se encaminha com o pé, a gente anda e onde a gente quer, os nossos pés nos levam. Mas quando ele diz guarda o teu pé, ele está dizendo isso, exatamente o que diz a Nova Tradução na Linguagem de hoje. Tenha cuidado quando você for à igreja. E aí essa frase parece um pouco meio estranha, né? Porque normalmente a gente diz assim: olha, cuidado quando você for naquela rua, porque aquela rua é deserta. Olha, cuidado quando você for ali naquela casa, cuidado quando você passar naquele lugar, cuidado quando isso, quando... Parece sempre coisa ruim, né? E aí Salomão está dizendo para a gente: tenha cuidado quando você for para a igreja. O que a gente entende por cuidado, irmãos? Cuidado, zelo, né? Cuidado. Será que a gente tem cuidado quando a gente vai para a igreja? Ou a gente vai para a igreja de qualquer jeito? Será que a gente tem cuidado quando chega na igreja? Cuidado. Cuidado lembra de algo que a gente cuida. A palavra vem disso, né? Será que a gente cuida da igreja? Quem tem cuidado, cuida. Concorda comigo? Eu cuido da casa de Deus? Ou eu acho que isso não me cabe fazer? Então Salomão está aqui trazendo um alerta: tenha cuidado quando você vier para cá. Vir para cá faz parte da minha vida. Eu não consigo imaginar a minha vida sem igreja. Imagino que você, que é cristão verdadeiro, também não consigo imaginar. Mas será que mesmo imaginando desta forma, você tem cuidado quando você vem para cá? Em todos os sentidos, você prepara, muitas vezes, o seu corpo para vir à igreja, não é? Quem antes de vir para cá se olhou no espelho? Levante a mão. Todo mundo, né? Não falha. Antes de sair de casa, você... espelho. Aí fica. Não é assim? Cuidado. Cuidado com o quê? Com a tua aparência, né? Você está querendo ver se não tem nada escorrendo do nariz, né? Você olha para ver se está tudo certinho, se o cabelo está penteado, se a roupa está direito. Isso não é um cuidado? Mas por que a gente tem cuidado com o corpo, cuidado com a aparência, e não tem cuidado com a vida, com a alma, com o coração, com o espírito? Eu vejo muito bem a roupa com que você vem à igreja, mas eu não consigo ver o espírito com que você vem à igreja. Eu não consigo enxergar com que espírito nós viemos para a igreja essa noite. Mas a Bíblia diz que eu preciso ter cuidado. Amados, esse é um princípio de vida. Saber que eu preciso ir para a igreja, que a igreja faz parte da minha vida, mas que também preciso ter cuidado quando eu for lá. E Salomão diz nesse versículo também que chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Veja, é bom ir à igreja, é bom guardar, ter cuidado quando eu vou, cuidar de mim, do meu espírito, mas eu preciso também entender que melhor parte é ouvir. Será que a gente encara dessa maneira? A melhor parte é ouvir. Alguns acham que a melhor parte é o que eu estou fazendo. Não é verdade? Eu quero pregar. Poxa, queria estar lá no lugar do pastor, dos pastores, queria estar lá. Porque lá é que é a parte boa do negócio, né? É chegar e falar, todo mundo olhando para você. Não. A Bíblia diz que a parte boa é o que você está fazendo aí. Ouvir. Ouvir é a parte boa. Quando Marta e Maria estavam lá, meio que num litígio, principalmente por causa de Marta,
que não admitia o fato de Maria estar sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Maria indignada, Marta indignada, se queixou de Maria com Jesus. E Jesus disse para ela o quê? Ela escolheu a boa parte. A melhor parte é aquela que foi reservada para você. Estar aqui ouvindo. Claro que ensinar é bom, usar os dons, tudo isso é bom, tudo tem seu lugar. Mas é uma ótima oportunidade ouvir. Ouvir faz parte, gente. E veja como o diabo gosta de deturpar as coisas. Por isso eu disse, esse texto me ensina a viver. Veja, algumas pessoas vêm para a igreja e já não gostam mais de ouvir. Elas preferem arrumar uma ocupação na igreja para não terem que ficar no templo ouvindo. Elas se oferecem para serem introdutores, para serem diáconos, sei lá, para ficar na cantina, em algum lugar longe, um lugar que ela não escute a palavra. Ou ela vai arrumar uma distração, vai entrar para o ministério, para o Genezaré, para ficar atrás da câmera e tal, para ela se distrair, para não ter que ouvir a palavra. Mas a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que a melhor parte é ouvir. Porque oferecer sacrifício de tolo é você se oferecer para trabalhar só para escapar de ouvir. Entende isso? É você querer dar antes de receber. Porque, amados, como alguém vai dar se ainda não recebeu? Diga para mim. Por isso que eu sou um pastor chato, que eu exijo a presença na igreja. Eu falo, eu mando a beça, ninguém me obedece, mas eu mando, entendeu? Mando muito, ninguém obedece, mas eu estou sempre mandando. Por quê? Porque você só pode dar se você antes recebeu. Tudo que eu tenho para dar foi Deus que me deu primeiro. Os dons e talentos que temos, quem nos deu? Deus. Então a melhor parte é ouvir. Oferecer sacrifício de tolo, ele diz, não sabe o mal que está fazendo. A pessoa que entra por essa área de engano não sabe o mal que ela está praticando. Amados, ouvir é bom. É algo importante ouvir. Parece que a gente dá menos importância àqueles que estão ouvindo a palavra. Parece que é mais importante estar fazendo alguma coisa. Amados, não existe mais nem menos. Tudo na igreja é importante. Tudo tem o seu lugar. Na direção da igreja, esses anos todos, eu já vi muitas vezes acontecer de ministérios que nós temos ministérios que são áreas de trabalho, se acharem em determinado momento mais importantes do que outros. Eu às vezes digo na reunião de dentro, vocês são loucos? Nesse meu maneira peculiar de falar, né? Porque eu digo perguntar não ofende. Você lembra que eu falei isso domingo? Para mim perguntar não ofende, então eu sempre pergunto, você é maluco? Você está louco de pensar e fazer uma coisa dessa? Que ministério que é mais importante que o outro? Aonde já se viu uma coisa que o outro? Como é que é mais importante quem está ouvindo ou quem está lá fora, quem está trabalhando, quem está na câmera? Todos são importantes. Entende isso? Mas a melhor parte é, de repente, ficar ouvindo, porque está recebendo. E a Bíblia diz, a fé vem pelo trabalhar na igreja. A Bíblia diz, amados, que a fé vem pelo trabalhar na igreja. A Bíblia diz que a fé vem por ser diácono. A Bíblia diz que a fé vem por louvar. Não. A fé vem pelo ouvir. E sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Então você está recebendo fé. Fé está sendo ministrada ao seu coração. E está te capacitando a agradar a Deus. Veja, trabalhar vazio não agrada a Deus. É sacrifício de tolo. É sacrifício. Ah, mas Deus quer, né? Estava lá naquela época de Salomão, Deus queria sacrifício, estava lá na lei. Mas Deus nunca quis sacrifício por sacrifício, amados. O princípio de Deus, talvez o povo nunca tenha entendido. Não é fazer por fazer, é entender o que se está fazendo. Então não há nada melhor do que estar na igreja. E você que está ouvindo, está com uma boa parte que Deus te deu, aproveite essa boa parte, amados. Faça como Maria, que aproveitou aquele momento. É claro que trabalhar é importante. Enquanto eu estou aqui falando, tem vários irmãos trabalhando. É claro que isso é importante, mas por isso tem escala. Para que ninguém fique só trabalhando. Tem que ter uma hora para sentar e ouvir. Eu preciso ouvir a palavra também. Eu ouço.
pastores pregam, às vezes eu ouço pela internet outros pastores pregando. Preciso ouvir a palavra. É a ótima parte que Deus fala ao nosso coração, usando o instrumento que lhe apraz. Então, amados, quer viver bem? Comece valorizando a igreja e comece valorizando o ouvir a palavra de Deus. Salomão diz aqui que é muito melhor do que oferecer sacrifício de tolos, chegar-se para ouvir, chegar-se para trabalhar sem entender o que está fazendo. Ele diz, isso é coisa de tolo, não vale a pena, não traz bem nem benefício algum. Outra coisa que Salomão começa a dizer, que também é um princípio, aí ele vai se aprofundar mais a partir do versículo 2, a respeito do que a gente fala. Ele diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Por quê? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Veja, Salomão está agora dizendo algo que é essencial para a nossa vida. Amados, tem gente que não consegue viver bem porque não consegue controlar a boca. Não consegue, você dá vontade de falar para a pessoa, cala a boca, infeliz. A pessoa não cala. Ela não consegue, ela joga tudo fora com as palavras que ela profere. Ela joga as bênçãos fora, ela destrói os relacionamentos. Não sabe como é abençoado o silêncio dela. Mas ela insiste em falar. E porque insiste em falar, prejudica toda a sua vida. Veja, Salomão está aqui trazendo de Deus, irmãos, para nós. Ele diz, essa abundância de palavras, ela se torna prejudicial, o que ele vai falar nos 2 primeiros versículos. Não te precipites com a tua boca. Precipitar é falar fora do tempo, falar o que não devia falar na hora errada, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma. E ele está falando diante de Deus, hein? Veja, tem gente que é precipitado até diante de Deus, que dirá diante da gente. Se fala o que não deve na presença de Deus, imagina para mim. Já pensou nisso? Então ele está dizendo, não se apresse, não se precipite, porque isso é que traz problema. Veja, Deus está no céu, você está na terra, portanto sejam poucas das tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vem o sonho, do muito falar, palavras nécias. Fala demais, acaba falando besteira. Nessa hora, irmãos, quanto menos, melhor. Né? Entrevista de emprego. Já viu essa? Está cheio de gente dando orientações sobre entrevista de emprego. Uma das coisas que mais pega é isso, o camarada fala demais. Tem que fazer de conta que o entrevistador é igual motorista de ônibus, fale apenas o indispensável. Entendeu? Não tem aquela plaquinha lá no ônibus, fale com o motorista só o indispensável, é ser um entrevistador do emprego. O cara fala demais, e aí bota tudo a perder, depois ele não arruma emprego. Porque de repente está falando besteira, está falando o que não deve, fala o que é necessário, fala com equilíbrio, fala o que é bom. Palavras simples e boas, curtas e boas, são as melhores, entende, amado? E quantos botam a vida a perder exatamente porque não sabem tratar disso? Então, nessa abundância de palavras, a Bíblia diz que isso vai trazer prejuízo. Isso vai acabar mal, isso não vai ser bom. Então, se você falar, que seja bom o que você diz. Como diz o ditado aí, que seja melhor do que o seu silêncio, né? Só fale se as palavras forem melhores que o seu silêncio. Para pensar isso aí. E outra coisa, o que Salomão vai dizer a partir do versículo 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de quê? Como é que ele chama quem fala e não faz? Tolo, bobão. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Veja no texto, no contexto, Salomão está falando do que a gente fala com Deus. Mas eu creio que pela Bíblia toda eu posso ampliar esse sentido. Porque eu creio que Deus olha com seriedade as palavras que a gente fala.
Há muitos exemplos na Bíblia que a gente pode tirar isso para expandir o conceito, além do que a gente fala com Deus, que a gente fala um com o outro. Quantas vezes a gente promete tanta coisa e não cumpre? E depois fala mal dos políticos, já viu isso? Na televisão, fica lá, o político e tal. Você é um deles, você é igual. Promete e não faz. Diz eu vou e não aparece. Marca uma hora e não chega. Diz que vai pagar e não paga. Como é o nome disso? A Bíblia diz que é tolo. Bobalhão. É isso que está dizendo aqui. E com Deus, pior ainda. Votei, Senhor, eu vou mudar agora dessa vez, é minha vez, agora. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Meu amado, noite de ano novo é um barato, né? Quanta promessa. No mundo o pessoal pula num pé só, né? Bota carocinho de romã na carteira. Os crentes fazem promessa. Passa o ano fazendo promessa. Senhor, esse ano, Senhor, é o ano da virada. Esse ano é o ano. Esse ano eu vou ser crente. Meu Deus do céu. Se Deus mandasse um raio, meu amado, está todo mundo queimado agora. Porque a gente fica falando, que de repente não tem nem intenção de cumprir, mas está falando. Se prometeu, cumpra. Em todos os sentidos da tua vida. Zele pela tua palavra, porque Deus zela pela dele. O profeta Jeremias diz, o Senhor, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então o que Deus falou, ele cumpre. Ora, se eu sou filho de Deus, eu não posso ser parecido com meu pai? Não devo ser parecido com ele? Se falou, faça o que você tiver que fazer para cumprir o que você disse. Se empenhe, não ache que isso é normal, como é hoje no mundo. Falar e não fazer, prometer e não cumprir, isso não é normal. Isso é doença. Isso traz prejuízo para a sua vida. E aí tem gente que não vive bem por causa disso. Porque quem faz isso, perde o crédito. É ou não é? O maior bem que a gente tem não é dinheiro, é crédito, irmão. Perdeu o crédito, já era. Quando você fala e ninguém acredita. É igual o problema do mentiroso, está sempre mentindo. Quando diz a verdade, ninguém acredita. Porque mente. Porque o que fala não se escreve. Não é, amados? Isso não pode acontecer. A gente é da verdade, somos filhos da verdade, a Bíblia diz. Então isso não pode acontecer na nossa vida. Por isso eu disse, Salomão está dando conselho para a vida. Você quer viver bem? Fale pouco, fale a verdade, cumpre o que promete. Né? Seja uma pessoa de confiança, que inspire confiança. Porque quem olhar para você sabe, quando aquele cara diz, ele faz. Se até alguma coisa acontecer, que ele não puder fazer o que ele diz, ele se empenha ao máximo. Pode até ser que ele fale. Mas todo mundo vai ver que ele fez de tudo para conseguir e não conseguiu. Isso é diferente, entende, amados? Isso traz uma credibilidade que é o que vai mudar a nossa vida. E Salomão está falando sobre isso. E veja, ele ainda diz no versículo 6 e 7, não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus, do anjo do Senhor, que foi inadvertência. E pergunte, por que razão Deus, por causa da minha palavra, vai destruir as minhas obras? Vai, por quê? Porque como na multidão de sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus, é o que ele está dizendo. Às vezes, essa abundância de palavras é uma falta de temor, irmãos. A gente se acostumou com o mundo a falar muito, a falar besteira. No ambiente de trabalho, né? A gente está acostumado com essas coisas. Às vezes fala o que não deve, né? Às vezes fala demais. Está todo mundo lá reclamando, daqui a pouco está lá você reclamando também. A Bíblia diz, teme a Deus. Isso na igreja é fatídico, irmãos. Porque o diabo entra na igreja causando divisão no nosso meio. Quando irmãos começam a se levantar para falar uns dos outros. Porque fala demais, por que não fica com a tua boca calada, infeliz? Por que não fecha a porcaria da boca? Me diga. E quer falar, quer criticar. Pessoas que criticam os pastores sérios, de Deus. Você não tem temor de fazer uma coisa dessa? Não tem temor de fomentar uma revolta, uma opinião divergente, uma doutrina contrária, uma heresia? Assim as coisas vão acontecendo dentro das igrejas. Porque as pessoas não temem a Deus. Eu disse que Salomão está nos ensinando a viver. Aprenda a viver olhando para a Bíblia, amados, para os exemplos que estão aqui. Veja, Salomão diz no versículo 8, algo também que vai nos ensinar a viver.
Se vires em alguma província a opressão de pobres, o roubo, no lugar do direito e justiça, não se maravilhe de semelhante caso, porque o que está no alto tem acima de si outro mais alto que o explore, sobre estes ainda outros mais elevados que também o exploram. Salomão, na sua sabedoria, está descrevendo o processo de corrupção que nós vemos hoje no mundo. É um explorando o outro, é o rico explorando o mais pobre, é a cadeia produtiva, né, de exploração, de injustiças. E ele está dizendo, não se espante, porque o mundo é assim. Amados, engana-se quem acha que o mundo vai melhorar. Não vai melhorar. O mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno, e o que está acontecendo é que ele caminha para a destruição. Não caminha para uma restauração. Quem vai experimentar novo céu e nova terra são os crentes no Senhor. Mas os ímpios dela não experimentarão, porque o mundo vai de mal a pior. Então Salomão está dizendo, entenda isso. Entenda, as coisas são dessa forma. A exploração, as injustiças, elas não serão resolvidas agora, mas elas serão resolvidas. Mas você precisa entender que as coisas são assim. Assim acontece desde o início. Mas a nossa justiça não é a justiça dos homens. A nossa justiça é o Senhor. É isso que você precisa entender. Não adianta ficar revoltado com as coisas, revoltado com a vida, revoltado com os sistemas. Quantos jovens se afastam de Deus por causa dessa revolta que lhes nasce no coração, né? Com os sistemas do mundo. Eu não estou dizendo para nós ficarmos impassíveis diante das coisas. O que eu e você pudermos fazer para melhorar, faremos. Não é porque sabemos que não vai melhorar que a gente não vai fazer o melhor. Vamos fazer. Mas não vamos ficar desesperados, nem decepcionados, porque o mundo está assim, porque é só corrupção, porque é só isso, porque é assim mesmo. Sempre há alguém acima explorando, alguém abaixo. E essa cadeia vai até o rei, né? Versículo 9 diz. Então, amados, é assim que vai acontecer. Mas eu preciso aprender a viver, inclusive com isso. Deus está nos ensinando a aprender a viver. E a partir do versículo 10 até o 17, Salomão vai agora falar de um ponto crucial da vida. A vida não se resume em dinheiro, concorda comigo? Mas dinheiro faz parte da vida. O nosso mundo está tão enraizado no poder que o dinheiro proporciona, que muitas vezes nós confundimos vida com dinheiro. Você quer um exemplo? Quando você olha alguém rico, você diz assim, fulano está bem de vida. Já falou isso? Fulano está bem de vida. Por que vida é dinheiro? Só se for a tua. Vida é dinheiro? Mas nós dizemos isso. Por quê? O conceito está se impregnando no nosso coração. Fulano está bem de vida. Salomão vai ensinar a gente a lidar com dinheiro a partir do versículo 10. Veja 1 a Timóteo, capítulo 6, o famoso texto do apóstolo Paulo, onde ele diz uma das verdades maravilhosas da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, a primeira parte do versículo. Ele diz, porque o amor do dinheiro é o quê? Raiz de todos os males. Veja, ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele está dizendo que o amor do dinheiro, a sedução que o dinheiro provoca, o amor que o dinheiro desperta, esta é a raiz de todos os males. E por quê? Salomão vai responder. Ele começa no versículo 10 do capítulo 5 de Eclesiastes, dizendo assim, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem ama o dinheiro está na situação de um caminho mau, concorda? E ele diz a consequência disso, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é o quê? Vaidade. O que Salomão está dizendo? Que amar ao dinheiro não vale nada. Além de ser a raiz dos males do mundo, é completamente inútil. Porque por mais que você goste de ter, de ganhar, de acumular, de guardar, nunca você vai se saciar com aquilo que você consegue juntar e trazer para você. O grande problema do dinheiro, nesse contexto, é esse. Amá-lo é completamente inútil,
Porque por mais que você o possua, nunca vai sentir a sensação de saciedade. Saciedade, sabe qual é? Aquela que você diz, estou satisfeito. Quer mais um pouquinho? Não, estou satisfeito, já basta. Com dinheiro, nunca vai ser assim. Nunca você vai dizer, estou satisfeito com o que eu tenho. Estou satisfeito com o que eu ganho. Vai dizer isso alguma vez? Nunca você vai dizer isso, nunca. Seu chefe nunca vai ouvir isso da sua boca. Chefinho, não precisa me dar aumento, porque eu estou satisfeitíssimo com o que eu ganho. Algum chefe vai ouvir isso aqui? Fala a verdade. Olha, não me dê aumento, porque eu amo o que eu trabalho, eu estou satisfeito. Se me der mais aumento, eu fico triste. Não vai ter isso nunca. Vai ter? Não vai. Não é, irmão? Por quê? Porque não sacia. Quanto mais você consegue comprar, mais você tem vontade de comprar. Quanto mais você consegue conquistar, mais você tem vontade de conquistar. Então o amor do dinheiro é a raiz dos males, porque ele desperta algo insaciável dentro de nós. Um desejo insaciável. E esse desejo insaciável é extremamente perigoso. Porque todas as vezes que o ser humano tem um desejo insaciável, ele se perde. O que Satanás provocou em Eva foi um desejo insaciável para aquele fruto. Ele disse, olha o fruto, é bonito aquele fruto. Imagina o gostinho que tem aquilo. Quando você morder, imagina como aquilo vai ser gostoso. Imagina aquele chocolate suíço, né, que você derrete na boca. Satanás falando para Eva. Ela não conhecia chocolate suíço. Mas ele falou, olha, isso aqui é bom demais, pode comer. E provocou um desejo insaciável, porque ele disse, olha, se você comer, além dele ser bonito e gostoso, ele ainda vai te dar um conhecimento, ainda vai te dar um status, vai te equiparar a Deus. Aí, coitadinha da Eva, não aguentou. Foi demais o desejo. Se você pensar bem, todas as vezes que a gente peca, é porque o desejo irresistível entrou dentro de nós. Em todo tipo de pecado, não estou falando só de pecados dessa área de desejos sexuais ou qualquer coisa desse tipo. O pecado vai se tornar um desejo insaciável que imaginamos saciar quando o praticamos. Mas não saciamos. É como o dinheiro. Quanto mais você conseguir, menos a sensação de saciedade você vai ter. Mais você vai querer ter para completar aquela sensação de estar saciado, que nunca se completa. É como a droga. Quanto mais droga, e mais droga, e mais droga. Porque a sensação de saciedade diminui a cada experiência. E assim vai o dinheiro. Por isso a Bíblia é clara ao dizer, é a raiz de todos os males, porque não sacia e transforma a sua vida em algo incontrolável. E vai também o dinheiro alimentar as concupiscências. Veja o que diz o versículo 11, amados. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito tem os seus donos de que os verem com os seus olhos. Veja, se resume a ver, se resume a olhar. Mas quando se resume a olhar, isso me lembra aqueles 3 pontos em que Satanás atuou sobre a vida de Eva e tentou atuar sobre a vida de Jesus. Aqueles 3 pontos que a palavra de Deus nos diz pelo apóstolo João: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É isso que o dinheiro provoca. A sensação de que agora eu sou o cara soberbo. Eu tenho dinheiro. Todo mundo precisa de mim, tem que comer na minha mão. Soberba. E ele diz, no fim das contas, o que você tem é só para olhar. Porque quando aumenta o dinheiro, também aumenta aqueles que vão comer do seu dinheiro. Também aumenta aqueles que vão tentar mamar nas tetas da vaca, como se diz, né? Aumenta também a quantidade dos que vão te cercar, querendo extrair de você algum benefício, a ponto de que alguém talvez fique até desconfiado se tem realmente amigos, se tem realmente pessoas que a amam, porque todos que estão perto da pessoa, muitas vezes estão por interesse. Veja aí, Salomão diz, apenas vai olhar. O teu prazer vai se resumir em apenas olhar e dizer, eu tenho, está aí, eu tenho. Mas de repente não aproveita o que tem, de repente não desfruta o que tem,
porque isso alimenta as concupiscências. A concupiscência dos olhos, que é aquele desejo de ter aquilo que vejo, muitas vezes é alimentada por uma abundância de bens. Talvez quando você não tenha dinheiro, você fique só na vontade, né? Mas quando tem um dinheiro, eu quero, me dá. E lá vai, saciando as pequenas vontades que vão se apresentando. A concupiscência da carne, que precisa ser alimentada. Tudo isso é provocado se não soubermos lidar com o dinheiro. Como eu disse, faz parte da vida, amados. Faz. Quem aqui vive e não lida com dinheiro? Todos nós lidamos com dinheiro. Desde pequenos, lidamos com dinheiro. Como vamos viver melhor se não soubermos lidar com o dinheiro? E veja, Salomão ainda diz no versículo 12: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Você já parou para pensar nisso? A fartura do rico não o deixa dormir. Qual é o problema do pobre? É saber se amanhã vai ter comida? É saber se amanhã vai ter como pagar alguma coisa e tal? Pode ser que tire o sono de alguns, né? Mas o que Salomão está dizendo é que a fartura do rico não deixa dormir. Interessante, porque Salomão era rico. Parou para pensar nisso? Salomão foi o homem mais rico que essa terra já teve. Ele sabia muito bem do que estava falando. Não é verdade, meu amado? Então veja como isso é um problema. Tira o sono. Será que dá para viver sem uma noite de sono? Dá para viver sem que na sua vida se cumpra o que diz o Salmo 4, no finalzinho: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Mas o rico, suas preocupações: será que vão me roubar? Será que vão me levar? Será que vou perder? Tira o sono. E diz mais Salomão, no verso 13: grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Veja, acaba provocando todo tipo de dano, porque ganha, mas pode perder. E quando perde, não fica nada. E é por isso que muita gente fica insaciável, indomável, incontido em relação com o dinheiro, que provoca tantos males como esse. E aí Salomão vai dizer algo também que nós precisamos entender, porque saber disso, eu creio que todos sabemos, todos, até os ímpios sabem disso, mas o problema é que não entendem. Ele diz no versículo 15: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? É novidade isso aqui, irmãos? De que a gente não vai levar nada. Mas o problema é que alguns vivem como se isso não fosse verdade. Imaginando que são alguns faraós, né? Que acham que vão levar para o túmulo todos os seus bens. Ainda que você construa uma pirâmide, nele coloque todos os seus bens, para o lugar onde você vai, você não terá direito a tocar em nenhum deles, de aproveitar nenhum deles. A hora e o lugar de aproveitar é aqui agora. Porque para onde iremos, não importa se céu ou inferno, nessa área. Porque nada levaremos, nada. Eu conto aqui uma história que eu já disse algumas vezes à igreja, é muito curioso. Quando nós chegamos a um sepultamento, né, onde vemos alguém que está lá e o nosso futuro nos aguarda, né? Você pensa nisso quando você vai lá? Você vê lá o dito cujo no caixão. Um dia estarei aí também. Pensa não? Não vai bater na madeira, hein? Toma vergonha, faz de conta que você é crente, tá? Nada de superstição. Aí, está lá esperando. Todos nós vamos chegar àquilo. Mas é engraçado que alguns no velório costumam ficar perguntando, discretamente, aquele papinho, né, de... O pessoal conversa no velório, né? Se for um homem rico, chega sempre alguém conhecido, do outro conhecido. E aí? O que ele deixou? É ou não é? Não faz essa pergunta? O que ele deixou? Responde para mim, o que ele deixou?
Tudo. A pergunta mais fácil que tem de responder é: o que ele deixou? Tudo. Tirando esse terno que ele está usando, vai ficar tudo aí. Não levou nada. Deixou tudo. É a pergunta mais fácil de responder. Não sei para que a gente faz essa pergunta ainda no velório. O camarada deixou tudo, não importa o que ele tenha. Não importa o que eu tenha, o que você tenha. Quando morrer, deixamos tudo para trás. Por isso não vale a pena viver para ter. Por isso não vale a pena ser crente para ter, porque o mais gozado disso tudo, triste, gozado não, triste, é a tal da teologia da prosperidade que penetra em algumas igrejas e que levam as pessoas a ter a ilusão de que servir a Deus é ter dinheiro. Essa é a prova de que Deus está nos abençoando. E eu te pergunto, os crentes da teologia da prosperidade, quando morrerem, vão deixar o quê? Tudo. O dinheiro que você tem, seja Deus que tenha te dado, seja o diabo que tenha colocado na tua mão, vai ficar aqui. Não vais levar para lugar nenhum. A poupança, a aplicação, as ações, os negócios, os terrenos, os imóveis, todos ficarão aqui. E tudo aquilo que você cuidava com aquela fissura, outros não vão nem ligar para isso. A tua coleção de selo vai ser a primeira a ser vendida ou jogada fora. Aqueles discos de vinil velhos que você guardava, estão doidinhos para tirar aquilo do armário. Ninguém vai ficar com nada disso, irmãos. Isso é para a gente lembrar. Porque lembrando disso, talvez a gente viva melhor. Conhecendo isso, talvez a gente viva melhor. O objetivo de Salomão era nos ensinar a viver melhor, gastar melhor o nosso tempo, as nossas forças, as nossas energias. E aí Salomão vai terminar trazendo a lição final desse dever de casa que ele vai deixar para nós. Ele vai dizer a partir do versículo 18, viva o melhor que Deus tem dado a você. É nisso que se resume o que ele vai dizer a partir do verso 18. Leia comigo, amados. Versículo 18. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Veja, os dias são poucos. Quem viver 100 anos, vai viver muito ou vai viver pouco? Pouco. 100 é pouco. Por quê? Compara com a eternidade. Dá para comparar 100 com a eternidade? Não dá. Quantos anos você viver e eu viver? Serão poucos, irmãos. É pouco tempo que a gente tem aqui. E eu pergunto, quem aqui sabe quanto tempo ainda tem? Ah, eu estou com 46. Até quando eu vou? Não faço a menor ideia. Alguém faz? Não. São poucos os tempos, os anos que passamos aqui. Então Salomão está dizendo aqui na sabedoria de Deus, que bom é aproveitar o fruto do seu trabalho que você, com bastante dedicação, debaixo do sol, conquistou. E ele diz, essa é a sua porção. Desfrute, é o que ele está dizendo, aproveite o fruto do seu trabalho nos poucos dias que você tem. E ele diz no versículo 19, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Veja, a alguns Deus dá riquezas e bens. Salomão falou dessa maneira. Então, só isso aqui já desmascara a teologia da prosperidade. Porque, segundo a teologia da prosperidade, todo crente que for fiel, não tiver em pecado, tem que ser rico. Se é fiel e não está em pecado, tem que ser patrão, não pode ser empregado. Tem que ser rico. Não, mas a Bíblia diz que Deus não dá esse dom para todo mundo. Mas o que Deus te der, aproveita o que Deus te der. Seja muito ou seja pouco. A vida que Deus te deu, viva. Porque os teus dias estão acabando.
Você não sabe quantos os tem ainda. Viva! E viva na presença de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Viva a vida abundante que Deus está te dando. A vida de alegria, de prazer, de satisfação, de estar na casa de Deus para ouvir, de falar pouco, refletir muito, de ouvir bastante para ter muita fé. A vida que Deus está proporcionando a você, viva intensamente, aproveite. O que você puder ganhar, se programe, mas viva. Não fique juntando sem nunca gastar. Porque, amados, veja, eu não acho errado você juntar alguma coisinha. Não, tudo bem. Isso faz parte de uma programação. Mas existem pessoas que juntam e nunca vão gastar. Nunca vão desfrutar o que tem. E o dia que chegar a hora, que chegar o momento, que a gavetinha estiver lá te esperando, o que você juntou não vai ficar para você. Você não vai levar. Está entendendo isso, meu irmão? Então, viva. Viva. Não é para viver igual louco, mas é para viver. Conhece pessoas, você conhece pessoas que trabalham, se matam de trabalhar, mas nunca se dão um prazer de desfrutar um passeio com a família. Nunca se dão o prazer de comer algo melhor quando puderem fazer isso. Eu não estou dizendo para você fazer o que você não pode fazer, porque a Bíblia diz: tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Algo também que os profetas da prosperidade não leem, se recusam a ler, 1 Timóteo capítulo 6, o mesmo texto que diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Esse mesmo texto vai falar sobre isso. Hebreus capítulo 13 vai dizer a mesma coisa. Fique contente com o que Deus te dá, mas viva, desfrute, porque quando você tem alguma coisa, se tiver alguma riqueza, quem é que te deu? Deus. Se algo você puder ter a mais, quem é que te deu? Deus. Ele está dizendo: isso é dom de Deus, isso é a sua porção, foi Deus que deu isso a você. Entenda que isto veio de Deus, isto é dom de Deus. E ele termina dizendo no versículo 20: porque não se lembrará muito dos dias de sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Amados, quem age assim, vai viver com alegria. Vai viver uma vida melhor. E é interessante que Salomão diz, pelo menos na versão revista e atualizada, que não se lembrará muito dos dias da sua vida. E, pelo que ele está dizendo, isso é uma coisa boa. Concorda? De repente, lembrar de tudo não é muito bom. Há algumas coisas que a gente precisa esquecer. Para você viver bem e feliz, existem algumas coisas na sua vida que você precisa esquecer. Lembrar de tudo não é bom, irmãos. Há algumas coisas que é preciso esquecer. Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para que as diante de mim estão, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem que esquecer algumas coisas. Tem coisas que não vale a pena lembrar. E Salomão termina dizendo isso. Veja, não se lembrará muito dos dias de sua vida, porque o Senhor vai encher o seu coração de alegria. Quando o seu coração está cheio de alegria, para que ficar lembrando de coisa ruim? Quando o seu coração está cheio de satisfação, para que ficar lembrando dos problemas que já teve na vida? Quem aqui não teve problema na vida? Quem aqui tem a vida que pediu a Deus, vamos dizer assim como o pessoal fala, né? Quem aqui tem tudo que desejaria? Não, amados, nós temos problemas, limitações, lutas, mas Deus nos enche de alegria. A palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Sirva ao Senhor com alegria, e Deus encherá o teu coração de alegria, de maneira que você não fique lembrando de tantas coisas ruins que se passaram. Amados, a versão NVI diz nesse texto, não sei se alguém tem aí: raramente esta pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração, diz a versão NVI. Você não vai ficar pensando: a vida é curta, estou morrendo, fiz aniversário, vida, azar. Né? Tem gente que é assim, comemora o aniversário e fica triste. Por que você está triste? Não, porque eu fiz mais um ano.
é menos um na minha vida. Estou chegando perto da morte. Para com isso. A alegria do Senhor enche o coração de quem quer viver bem na presença de Deus. E você não vai lembrar, como diz a NVI, da brevidade da vida. A vida é breve, sim, mas isso é um motivo a mais para a gente viver melhor os dias que nós temos. A Bíblia mesmo diz: Senhor, ensina-nos a contar melhor os nossos dias, irmãos. Peça a Deus que Ele ensine você a viver. E para terminar, na Nova Tradução também da linguagem de hoje, esse versículo é traduzido assim: e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. É assim que a gente precisa viver. Não sinta o tempo passar. Se está rápido, se está devagar, se está demorando, não importa, porque o seu coração está ocupado com alegria. Deus nos dá alegria para a gente viver. Se você perdeu a alegria de viver, meu amado, peça a Deus que Ele restaure essa alegria. Obedeça aos princípios da palavra de Deus, e essa alegria te será restaurada no teu coração. Às vezes nós perdemos a alegria por desobediência, porque queremos viver do jeito que a gente acha que deve viver. Deus tem a maneira que você deve viver. Você só precisa obedecer e viver da maneira que Ele quer que você viva. E aí a alegria vai encher o teu coração. E você não vai lembrar que a vida é breve, você não vai lembrar dos tempos que passaram, das coisas que você perdeu, você vai viver com alegria no teu coração. Resumindo, Deus quer dar alegria ao teu coração. Viva com alegria, viva na presença de Deus. Não há vida melhor do que essa. Amém, amados? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Somos gratos a Deus pelo que Ele tem nos dado. Amém? Seja grato ao Senhor. Seja grato ao teu Deus. Aquele que cuida de você. Aquele que guarda a tua vida e te dá uma vida abundante. Vida abundante é isso, é viver de acordo com a palavra de Deus. Quem tem muito, mas não vive de acordo com a palavra de Deus, na verdade a Bíblia diz que não tem nada. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, amados. O que adianta? O que adianta é você viver na presença de Deus. Essa é a vida que Deus tem para você. Ele te salvou para isso. Eu estou falando essa noite para os crentes. Essa palavra é para você, que crê no Senhor. Viva do jeito que Ele quer que você viva. Glória a Deus. Sou grato ao teu amor por me fazer feliz. Em ti me encontrei. Obrigado, Pai. Meus dias viverei nos teus braços de amor, provando o teu querer. O amor que tu tens por mim. Obrigado, Senhor. Estou certo que não morrerá.
para viver uma vida muito melhor. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu vida em abundância. E ao teu lado há alegria, Senhor. Ao teu lado há um sorriso em cada um de nós. E é assim que queremos viver, com um sorriso nos nossos lábios, porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. Pai querido, toca nos meus irmãos essa noite, Pai. Vem restaurar a alegria dos corações. Vem restaurar a alegria de viver. Meu amado, se você está precisando de uma oração nessa área, quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você precisa que Deus restaure uma alegria na sua vida, você chegou aqui essa noite, talvez com o teu coração abatido, entristecido por alguma coisa, por alguma dificuldade, venha colocar diante de Deus agora o teu problema. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que Ele restaure a alegria do teu coração, para que você viva os teus dias na alegria do Senhor, para que você viva com aquilo que Deus tem te dado e fique feliz na presença do Senhor, para que você aprenda a viver melhor, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, há muitos irmãos aqui, Pai, que chegaram aqui essa noite com alguma tristeza no coração, chegaram aqui essa noite por alguma razão que o Senhor conhece, entristecidos, abatidos, talvez decepcionados, Pai, com o que a vida tem apresentado. Mas eu sei, meu Deus, que como disse a Tua palavra, a vida pode ser muito melhor. E eu sei que o Senhor quer melhorar a qualidade de vida de cada um desses irmãos. No momento que eles obedeçam a Tua palavra, Pai, no momento que eles aprendam com ela, eu sei que há uma vida melhor para cada um aqui, Pai. E eu te peço essa noite, restaura a alegria, restaura a paz, restaura, Senhor, a alegria do coração do meu irmão, da minha irmã. Faz a restauração, Pai. Faz, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. A obra do Espírito Santo nesses corações traz consolo, traz alegria, renova a esperança, Pai, para que vivam debaixo da alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Que Deus renove a tua fé e o teu coração. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Dependo só de ti, da tua proteção, e vivo bem assim. De tudo que há em ti, me traz o que é melhor. És excelente, eu sei. Como é bom
Obrigado por essa noite na tua casa, Pai. Obrigado por ter falado ao nosso coração. Eu espero que a palavra gere fé em você, para que com as asas da fé você possa subir na presença de Deus, que é o lugar onde você tem que estar todo o tempo, na presença do Senhor, descansando com fé, com confiança, com alegria no teu coração, crendo que tudo está no controle do Senhor. Você viva com alegria os dias que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Lembrar você que a cantina missionária está aberta, você ainda pode estar lá no segundo andar. Sexta-feira, o culto de oração, e domingo de manhã, não perca a palavra do Senhor, 10h30 da manhã. Venha estar na igreja. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, reine na igreja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. O Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz, traga você sempre com alegria para fazer a vontade de Deus nesse lugar. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor.